Eu nasci no dia 24 de agosto de 1933, no Tirol. Meus pais, minha mãe tinha 27 anos, meu pai tinha 42, e eu sou de uma irmandade de 7 irmãos. Eu sou o quarto. Aí nasci no Tirol, passei minha infância lá e tal. Em 1937, meu pai comprou uma casa aqui na Deodoro, vizinho hoje o Hospital Infantil, Varela Santiago, uma casa vizinha. E aí eu vivi de 1937, dos 4 anos, até 1952, porque em 53 eu já com 18 anos resolvi ir embora para o Rio de Janeiro estudar. Minha intenção era estudar engenharia, mas eu queria fazer engenharia na Nacional, no Rio, que era da Universidade do Brasil. Então fui para o Rio, enfrentei, comecei a fazer um curso preparatório. Precisava de ter um trabalho, uma coisa, porque meu pai não tinha condições de me sustentar. Ele ajudava, mandava qualquer ajuda. Eu tinha feito um pezinho de meia porque eu com 17, 18 anos, eu tinha aprendido a desenhar, fazer planta, coisa e tal. Arranjei um emprego na prefeitura e era muito solicitado aqui em Natal, na época que não tinha arquiteto, nem coisa. Então, tinham pessoas que pediam planta, diziam assim, faça uma planta de uma casa. Você fazia e o engenheiro assinava, ele dava entrada na prefeitura e construía. Né? Então eu fui amealhando um dinheirinho e tal, e deu para eu começar a minha vida no Rio. Eu fui terminar o terceiro científico. Eu tinha feito os 2 aqui no Colégio Marista, e o terceiro eu consegui uma transferência para um colégio na Rua Riachuelo, era MAB, Modelar Associação Brasileira de Ensino. Era aula à noite. E eu comecei a procurar um emprego. Por coincidência, eu saindo de uma aula à noite, na mesma rua, passei e tinha uma casa assim, antiga, com uma placa. Debussy Maquetes. Debussy. Aqui em Natal tinha um senhor chamado Debussy, que desenhava também planta de casa, vendia material de desenho, era da família Almeida, do maestro Valdemar de Almeida, e eu conhecia ele pessoalmente. Aí, maquetes. Bom, era de noite, no dia seguinte, eu só tinha aula à noite, no dia seguinte de manhã eu batei lá, para saber se era realmente ele. E não deu outra. Eu entrei, tinha uma entrada, umas casas antigas, tinha um bequinho do lado, e lá atrás tinha um galpão. Quando eu cheguei lá, quem entrou ele era baixinho, pequenininho. Quando ele me viu, o que está fazendo por aqui? Eu digo, não é possível. Vá. Aí naquela conversa, eu digo, eu estou atrás de um emprego. Você tem aqui um lugar para mim? Ele disse, olha, eu tenho aqui um lugar para ajudante de marceneiro, você serrar madeira aqui, quer? Eu digo, quero. Quanto? Ele disse, eu pago salário mínimo. Naquela época era 1.200 cruzeiros. Aí eu quero, ora. Então eu comecei a aprender marcenaria aí, na oficina, com os marceneiros que tinham lá, porque as maquetes, você sabe que hoje em dia não é maquete eletrônica, mas naquele tempo você fazia peça por peça do prédio, né? E tinha umas madeirinhas que se comprava bem fininha, né? Chamavam balsa, e montava aqui. E ele era exímio nisso, fazia umas maquetes lindas, e tinha uma freguesia muito grande dos arquitetos do Rio de Janeiro. Inclusive, passei a conhecer vários arquitetos que eu conhecia de nome lá na oficina. E nessa conversa, um dia, eu conversando com ele, o Debussy disse, mas você quer fazer engenharia por quê? Eu digo, eu queria fazer isso, assim, esses prédios, casas. Ele disse, quem faz isso aqui não é engenheiro, não. O engenheiro só executa. Quem faz isso aqui, quem cria, quem inventa esse negócio, é o arquiteto. Ah, é mesmo, é. Aí eu tinha que fazer mudança no curso preparatório da engenharia para a arquitetura. E aí teve uma coisa interessante, porque o diretor do curso era um professor matemático, tinha muito dinheiro, um homem rico, e eu já tinha pago quase a metade do ano para fazer o curso de engenharia. Para passar para o curso de arquitetura, tinha que pagar o restante. Aí eu tentei falar com ele. Foi uma dificuldade que a secretária dele bloqueava, né?
não deixava assim. Eu sei que eu fiz tanta insistência que até um dia ela conseguiu, eu entrei, aí eu fui com a roupa que eu trabalhava na marcenaria, né? Umas alpargata-roda, calça que hoje se chama jean, que era uma calça que chama, americana, você comprava na CIA, esmerada de tinta, não sei o que, mas fui. Ele mal me recebeu, sentado num birô, levantou, o que é que você quer? Eu digo, não, eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar de curso. Eu já fiz a metade do ano de engenharia, mas eu quero passar para o curso de arquitetura. Eu quero fazer vestibular, coisa e tal, mas eu queria ver se o senhor me dava uma ajuda, dispensava, porque eu sou operário, não tenho dinheiro, coisa e tal, não posso pagar. Ele olhou para mim assim, olhou e disse, você vai fazer o vestibular para arquitetura? Eu digo, e se eu faço um negócio com você? Eu vou dar ordem para você começar o curso de arquitetura, sem pagar até o fim do ano. Agora, se você não passar no vestibular, você vai me pagar em dobro. Está ouvindo? Digo, estou. Aceita o desafio? Eu digo, aceito, senhor. Aí foi embora, né? Medroso, mas fiz o vestibular, passei. Naquele tempo, a Faculdade de Arquitetura no Rio de Janeiro, eram 300 e tantos candidatos para 70 vagas. Eu passei a primeira vez no 11º lugar. Aí peguei a relação que saiu do Jornal do Brasil, coitado, 2 dias depois, foi outra luta para chegar a ele, a secretária sempre bloqueando. Aí eu cheguei, de novo, eu digo, não, eu não vim, eu vim mostrar ao senhor, cobrar o desafio que o senhor fez. Ele disse, o que é? Eu digo, olha aqui, passei no vestibular de arquitetura. Ele levantou-se do birô, veio e me deu um abraço. Assim, foi assim que eu passei para o curso de arquitetura. Porque vi lá na oficina de maquete, umas obras, vários arquitetos famosos do Rio de Janeiro, e eu pensava que aquilo era engenharia. Foi assim que eu mudei o curso. Eu desenho desde criança, foi interessante porque quando minha mãe faleceu, a família arrumando os negócios dela, ela encontrou uma caixa cheia de desenho e um álbum de desenho, tudo meu, e tinha desenho que eu tinha 6 anos. Ela guardava. Isso aí eu sempre gostei. Eu, criança mesmo, quando não tinha que fazer, não podia ver um lápis, um papel que eu inventava, olhava para uma coisa, copiava. O curso de arquitetura, no Brasil, inclusive, né, ele começou na Escola de Belas Artes. Existia a Escola de Belas Artes e no curso de Belas Artes tinha um curso de arquitetura. Antigamente, quando criaram isso aí. Em 1942, mais ou menos, foi quando o professor que fez o projeto de Brasília, Lúcio Costa, foi diretor da Escola de Belas Artes, ele criou um curso separado de arquitetura. Fundou um curso de arquitetura separado de Belas Artes. E instalou o curso num prédio antigo do governo, na Praia Vermelha, que era foi um antigo hospício, chamado de hospício, em 1860, por aí, Dom Pedro II, construiu para botar alienado, alcoólatra, desequilibrado, para tratar. Até que a turma de arquitetura dizia que só tinha mudado de nome. Então foi lá que eu fiz a arquitetura, me formei lá. Aqui da Nacional só tinha Moacir, eu, e depois de mim teve um rapaz aqui, que eu nem me lembro mais se ele anda por aqui, se é arquiteto, formou-se também na Nacional. Não estou lembrado agora o nome dele. O que eu conheço, na minha época, só tinha nós 3, da Nacional do Rio. Né? Mas tinha muito arquiteto aqui de Recife, de Fortaleza, que já tinha escola mais antiga. Porque quando eu disse, inclusive, a meu pai que queria ir embora para o Rio, estudar engenharia, coisa e tal, ele virou-se para mim, por que você não faz aqui em Recife, que é mais perto? Eu digo, é exatamente por isso. Eu sou de sentir dificuldade, aí eu venho bem ligeiro. E no Rio fica mais difícil. Ele trancou a cara, não gostou muito não, mas eu era jovem, né? Eu estava afim de enfrentar a vida mesmo, fazer a coisa como eu queria. Inclusive, quando eu estava na oficina de maquete, Debussy tinha um irmão chamado Berenice. Ele trabalhava numa empresa americana no Rio de Janeiro, como desenhista, mas o sonho dele era desenhar automóvel.
Naquele ano, Juscelino tinha criado a Volkswagen e estava abrindo outras fábricas. E surgiu no jornal um concurso para um desenhista de carro, não sei o que, lá em São Paulo. Ele fez o curso e passou para essa vaga. Aí ele foi lá na oficina, conversando com o Debussy, o irmão, eu estava do lado, ele ia embora para São Paulo, ia deixar a empresa. Aí eu entrei na conversa, pedi licença, disse, por que você não me indica lá para Brighton? Era Brighton e companhia. Você vai embora, me indica para o seu lugar, o desenhista, eu sou desenhista também, sei fazer. Ele disse, é uma boa. Fez a indicação, eu fui chamado e fui aprovado. Aí saí de uma oficina de marcenaria que ganhava 1.200 cruzeiros para um emprego de 4.000 cruzeiros, um desenhista da Brighton. Aí não teve dúvida. Uma semana depois eu aluguei um apartamento em Copacabana. Empresa de instalação de ar-condicionado e indústria. E tinha terraplanagem no Paraná, naquela região ali. Aí eu trabalhei lá uns 4, 5 anos. Não, não foi isso não, uns 3 anos. Aí depois eu fui nomeado para a Caixa Econômica, porque aí a minha namorada, eu tinha namorada aqui, depois tinha acabado, tinha ido para o Rio de Janeiro, me dava com a família, ela andou pelo Rio de Janeiro, a gente se reencontrou e tal. E aí a família dela, que era de influência política, na época, era da família de Café Filho, me conseguiram uma nomeação para a Caixa Econômica. Aí eu fui trabalhar na Caixa Econômica, que já foi outro salário, né? Era uma outra função lá. E eu estava na faculdade. E aí foi o problema. Quando eu terminei o curso de arquitetura, eu quis passar para o serviço de engenharia da Caixa. Inclusive, eu tinha feito amizade lá, tinha um arquiteto lá, que eu fiz amizade. O chefe era um engenheiro, me pediu uma vez para fazer um projeto de uma agênciazinha, ele gostou. E começaram a lutar para eu passar para o serviço de engenharia. E a coisa foi indo, foi tomando gosto, sei o quê, até que resolveram. Eu fui chamado pelo serviço de pessoal para assinar a documentação de transferência. Só que o chefão lá disse, tem um porém. Você vai ter que abrir mão do salário que você tem, porque lá na engenharia os arquitetos ganham menos. Eu digo, isso aí eu não faço, eu já tinha me casado, já tinha 2 filhos, aí eu fico do mesmo jeito. Bom, aí fica aquela situação quando a Luiz assumiu o governo aqui, pessoas amigas e tal, tinha uma amiga nossa, que era funcionária da Assembleia em Brasília. E naquele tempo, os funcionários de Brasília moravam no Rio, né? Iam para Brasília na semana, no final de semana voltava para o Rio para passar o fim de semana. Era assim. E ela morava bem pertinho de mim, aí em Ipanema. Sim, que eu tinha falado, consegui uma vez, a Luiz foi ao Rio, fui conversar com ele, pedi para ele fazer um pedido de requisição minha para Natal, mas eu recebendo da Caixa, né? Porque ele não podia pagar. Já tinha família e tudo. Ele disse que não fazia, porque na época ele não estava muito bem politicamente, tinha havido. Aí essa moça trabalhava na Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, disse, peça a ele. Vá no escritório aqui, quando ele vier aqui, peça o ofício que eu vou dar um jeito. Eu disse, como, viu, mas estou dizendo a você. Aí eu fiquei, como se diz, vaquejando quando a Luiz ia ao Rio, aí quando ele chegou, eu fui lá. Aí pediram para fazer o ofício. Ele disse, mas como é que vai fazer com isso? Eu disse, não sei, eu arranjei uma pessoa que disse que vai resolver, agora eu não sei como. Ele fez o ofício pedindo para requisição. Deu 15 dias, saiu no Diário Oficial a minha autorização. Aí o que foi, quer dizer? Ela era muito amiga de um jornalista que, na época, era secretário particular de Tancredo Neves. Aliás, o governo era primeiro-ministro, Tancredo Neves era o primeiro-ministro. E esse jornalista, que eu não me lembro agora o nome dele, era muito amigo dela, ela falou com ele, ele disse, me dê o ofício. Na hora do despacho lá com o primeiro-ministro, ele botou no meio, aqui para você assinar. Ah, o presidente da Caixa, quando soube, mandou me chamar. O senhor podia, pelo menos, ter vindo primeiro a mim ou aqui a administração para fazer esse pedido, coisa e tal. Eu fui para o caminho mais rápido e mais fácil. Ele ficou pé da vida. Assim foi. Aí eu vim para cá. Vim para cá, recebendo salário da Caixa. Aqui cheguei com a família e com poucos meses eu montei o escritório, com Moacir e Daniel.
Era Planarc, era Planejamento Geral de Arquitetura. Foi o primeiro escritório organizado juridicamente aqui em Natal. Era eu, Moacir e Daniel Holanda, que já era arquiteto formado aqui em Recife, e trabalhava com Moacir. Aí Moacir era meu parente, eu cheguei aqui, a gente conversando, vamos montar o escritório juntos, vamos. Porque eu estava recebendo encomenda, Moacir recebendo encomenda. Daniel trabalhava com Moacir. Por que a gente não se junta, não faz um escritório? Assim a gente fez, alugamos uma sala aqui num prédio aqui aqui na Princesa Isabel, na esquina ali da João Pessoa, no primeiro andar ali, começamos ali. Aí montamos a Planarc e aí começou. Aí comecei o meu trabalho como arquiteto aqui em Natal. Muita coisa ainda do tempo da Planarc, que leva meu nome de Daniel e Moacir, o Barão do Rio Branco, por exemplo, foi um dos primeiros projetos da Planarc. Depois fizemos o projeto Nesse tempo o governo tinha um departamento estadual de obra, rodoviária, negócio, um prédio ali na Hermes da Fonseca, um prédio DR, Departamento de Estrada de Rodagem, pronto. E hoje não é mais isso. Aquele prédio é projeto da gente, Planarc. E assim começou. Depois Moacir, com uns 2 anos, resolveu ir fazer um curso de administração municipal, ele conseguiu uma bolsa. Nesse tempo tinha o IBAM, era o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Era um órgão muito bom no Rio de Janeiro. Formava arquitetos exatamente para municípios, né, para estrutura municipal. E ele se interessou, arranjou uma bolsa, foi para o Rio fazer esse curso. Morou lá uns 6 meses, 1 ano. E quando ele voltou, não quis mais voltar para Planarc. Botou o escritório com o Birajara, o M. Mas isso não houve problema nenhum, continuamos amigo e tudo. E eu continuei com o Daniel, só nós dois. Eu fiquei pouco tempo com o Daniel na Planarc. Depois a gente resolveu encerrar o escritório, cada um ia para o seu canto. O Daniel foi trabalhar com o irmão dele, Disseu, que era engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, e eu fui fazer meu escritório sozinho. Viu? Foi quando eu comprei esse terreno aqui do lado, e isso aqui era meu escritório. Aí montei aqui meu escritório, com o Maurício Arquiteto. Aí foi aí que eu fiz a Caixa, o projeto da Caixa, fiz o projeto do Tribunal Regional Eleitoral ali na praça, a Capela do Campos, quando começou o campus. Ali foi um concurso público, inclusive. Foi. Eu ganhei em primeiro lugar. A Capitania das Artes. Isso aí foi. Acho que a prefeita era Vilma Maia. E aí, residência. Tem uma quantidade imensa de residência. Mas não existe mais nenhum em pé. Está tudo no chão hoje, é difícil. Então, não tem. Eu procuro, às vezes, pensar assim, passo lá, é uma difícil. Acabaram com tudo. Tem obras bacanas aqui, de residência, coisas boas. Né? E a arquitetura não é nada mais do que promover emoção. Você criar um espaço visual, uma característica, ou um volume, uma coisa que lhe chame a atenção e lhe emocione. Isso é o que a arquitetura precisa, né? É promover essa emoção. Antes que a memória se apague, aqui tem toda a minha história. Isso que você está perguntando tem aqui desde o dia que eu nasci. Aqui. Conheci minha mãe no dia 24 de agosto de 1933, às 16h30. Então tem tudo aqui. Tem as obras, as minhas funções, a família, a origem, desenhos, projetos. Tem tudo aqui, as caravelas, entendeu? Os projetos que eu fiz, tá aqui. Tem um bocado deles aqui. Deixa eu até olhar aqui para me lembrar. Teve uma vez um aluno que estava querendo fazer um trabalho sobre mim, sobre isso, e veio aqui, eu digo, tem tudinho. Agora, se você quiser vir para cá, ficar aqui de manhã até de noite, trepado, ali tem umas estantes, você pega uma escada, vai lá, porque eu não sei onde é que está, não. Ele veio aqui, ele juntou um bocado, até catalogou alguns, né? Mas está tudo aqui. Pronto, aqui era o meu escritório aí. Ali. Aqui o prédio do tribunal. A biblioteca Câmara Cascudo ali, que deturparam, acabaram com esse projeto. Não tem mais nada. Fazem as coisas, mudam, não respeitam. Eu também não entro em justiça, porque isso aí não funciona. Você leva 10, 20, 30 anos, não resolve nada. O Unibanco, projeto, a Edifício Canasul. Isso aqui agora você tem tudo aqui.
A primeira procuradoria da República, olha que prédio interessante, olha os volumes bonitos, deturparam isso aqui. Deturparam, fizeram um negócio completamente diferente, uma gaiola que tem lá. Também fui atrás. Ali o escritório da usina Estiva, lá na Ribeira, ainda existe, mas já rebocaram. Aqui você vai ter tudo. A restauração do centro de turismo, o centro de turismo ali, onde foi a cadeia antiga, ali foi eu que restaurei. Aqui estava no chão. Eu restaurei. Projeto da Cidade Jardim, ali onde hoje é o Sebrae, também era uma loja Socic. Tem um vão imenso ali ao lado do Arena das Dunas. A casa do presidente da usina Estiva, o Toburilo Tavares. Hoje, quem é proprietário disso aí, parece que é aquele advogado, um advogado famoso que tem aqui. Não me lembro agora o nome dele. Acho que adquiriu a casa. Aqui na casa de Lélio Dantas. Isso aqui é do irmão de Geraldo Melo, ali vizinho. Isso aqui é a casa de Clóvis Barreto, lá em Muriú. Essa aqui existe. Mas aqui em Natal mesmo, aqui são os prédios meus. A Caixa Econômica, o prédio da Caerne, ali na vizinho, ali o hospital. Isso aqui era a minha casa de Pitangui. Essa daqui, tinha 4 apartamentos. E a casa, que é o projeto da Capitania das Artes. Bom, eu estava trabalhando aqui, já estava trabalhando aqui em Natal, como eu disse, no escritório e tal. Meu sócio era Daniel Holanda, que nessa época já era professor da Escola de Engenharia. E aqui em Natal, na época, não tinha muita gente em várias áreas. Por exemplo, engenheiro eletricista, não tinha. Você fazia um projeto numa casa, de um prédio e tal, tinha que mandar para fora o projeto, porque não tinha quem fizesse. Eu fazia projetos de residência, eu fazia tanto elétrica como hidráulica, porque isso aí era matéria minha no curso de arquitetura. Então, os projetos da Planarc, quando eram pequenos, assim, quando era grande, não. Tinha um engenheiro eletricista amigo nosso, meu de Moacir, lá do Rio de Janeiro, João Casagrande, e a gente passava para ele fazia, ele vinha até aqui, pegava um avião, vinha aqui e tal, e fazia os projetos. Então, Daniel, numa reunião lá dos diretores de faculdade, estava a Escola de Engenharia precisando de um professor dessa área. Aí Daniel chegou e disse que eu fazia isso lá no escritório. E era aprovado, tanto na COSERN como na CAER, enfim. Resultado, eles me aprovaram. Então eu entrei para a universidade. E era assim naquela época. Chamava-se o Conselho da Reitoria. Era um conselho formado por diretores de faculdade. Então, esses assuntos eram resolvidos nesse conselho de diretores da universidade. Então, encontraram e me aprovaram como professor. Eu entrei para a universidade por aí. E foi interessante porque eu entrei para a universidade e comecei a dar aula na Escola de Engenharia no 5º ano. Era aqui na rua Bipibu, a Escola de Engenharia nessa época. Comecei a dar aula, e primeiro mês, nada, não recebia e tal. Um tempo eu fui à secretaria da Escola de Engenharia e falei lá com o secretário, não tinha recebido nada até agora, não sei o que, e tal. Outro dia eu voltei para conversar com ele, chegou e disse, olha, o reitor mandou dizer que você não tem nem 6 meses ainda de professor, já está querendo reunificar salário. Quem entra para a universidade, isso já é uma grande conquista, não precisa ter esse salário tão rápido. Não vou enfrentar, né? Aí continuei dando aula. Tinha um escritório, né? Recebia meu salário da Caixa Econômica, que era alto, era muito bom. Não fez muita falta. Quando veio a Constituição, foi de 88, então eu fui efetivado. Aí passei a receber e tal, e todo mundo dizia, você não entra na justiça, recebeu atrasado, você não deixa isso para lá, não me fez falta. Eu estou na universidade agora, eu vou criar um problema com a universidade? Nunca dei bola para isso, graças a Deus. O negócio andou. Então, eu fui dar aula na Escola de Engenharia. Quando a gente trabalhava no escritório, eu, Moacir e Daniel, Genário Alves da Fonseca era diretor da Escola de
de odontologia. E ele queria fazer um projeto para a faculdade, que era nas dependências ali do Hospital Miguel Couto, por aí. E frequentou muito o escritório lá, Planarco e tal. E a gente fez amizade, conversava. Nesse conhecimento, ele chegou a ser reitor, né? Foi eleito reitor e tal. Quando ele estava na reitoria, um dia, olhando aqui os jornais e tal, eu participei, inclusive, do grupo de acompanhamento à construção do campus universitário. Eram vários arquitetos e engenheiros que tinham uma comissão para fiscalizar o que estava sendo feito, porque o projeto foi aprovado por uma empresa de Belém do Pará. E a gente fiscalizava aquilo ali, e toda segunda-feira tinha uma reunião com o Genaro, o reitor, para saber como é que andavam as coisas. Aí eu vi uma notícia de que o reitor autorizou a abertura de um curso de arquitetura na universidade. Eu digo, o quê? Eu vou lá. Aí pedi uma audiência. Genaro, você vai abrir um curso de arquitetura na universidade? Eu disse, vou. Genaro, um curso de arquitetura não se faz como um curso de direito, não, que é uma cadeira com uma pranchetinha e tal. Cada aluno de arquitetura ocupa mais de 3 metros quadrados de... Preciso de uma prancheta, não sei o quê. Não, mas eu vou fazer. Eu digo, não tem instalação para isso. Ele disse, você quer dirigir o curso? Eu digo, não, desse jeito não. Eu digo, e como é que você partiu para isso? Não, eu tenho aqui um relatório de 5 engenheiros. Olha, 5 engenheiros. Da escola de engenharia que fizeram aqui, que está aprovando o curso. Não, quero não. Aí fui embora. Eu, professor do curso de engenharia, Daniel também, ele não foi convidado para fazer esse documento. Tinha 5 engenheiros, que era ali, calado, quieto, passou. Eu digo, isso vai ficar no esquecimento. Nada. Um mês e pouco depois, outra notícia. Aberta a inscrição para o curso de arquitetura, taxa paga do Banco do Brasil. Eu digo, agora eu vou lá. Peguei lá, Genaro, vamos fazer o seguinte, antes que algum aventureiro tome conta desse curso, me dê, eu aceito. Ele disse, eu digo, eu aceito, agora eu vou formar uma equipe, uma comissão para montar esse curso. Ele disse, tudo bem, eu lhe dou todo apoio, eu quero que você mesmo fique à frente disso. Ele só quer uma coisa, eu quero dinheiro, passagem de avião e hospedagem em hotel, que eu quero visitar a faculdade de Fortaleza, eu quero conversar a faculdade de Recife, que já existe, a faculdade em Salvador, Rio de Janeiro não precisa, que eu venho de lá, conheço todo o currículo, e em São Paulo, que Eduardo Corona era da Mackenzie, que eu tinha conhecido, porque nesse tempo eu também militei como membro do Instituto de Arquitetos do Brasil. Participei de reuniões aqui em São Paulo, e conheci Eduardo Corona, um arquiteto paulista que dirigia a Mackenzie, uma faculdade particular. E eu fui lá conversar com ele, porque eu tinha as oficiais e queria uma particular. Quer dizer, eu juntei tudo esse universo e com a equipe que eu criei aqui, com economista, um pessoal da universidade. Aí fiz o dossiê, que tinha que dar entrada no Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade. Bom, o que eu tenho a falar sobre o professor João Maurício, né? E também amigo, que foi realmente um grande amigo, foi a referência que nós temos, né? Logo que nós entramos na universidade, ele que tinha feito todo o processo de criação do curso, ele me contou que soube através do jornal que o curso tinha sido criado a partir de uma comissão composta de 5 engenheiros. Então, como ele era professor da Escola de Engenharia, ele e o professor Daniel Holanda, então eles procuraram saber como é que tinha sido feito esse relatório, e ele procurou o reitor na época e colocou que estava disposto a ajudar, né, e criar o curso, especificamente por ele ser arquiteto, fazer parte já da Escola de Engenharia, porque o curso foi criado na Escola de Engenharia, né, da UFRN. Então, ele disse que no início falou com o reitor, que era Dr. Genário Fonseca, e pediu para que
ele queria fazer viagens para conhecer os cursos que estavam em andamento naquela época, que eram poucos, né, cursos, em 73. Então ele foi ao Recife, foi ao Rio, foi a Brasília e no Ceará. E no Ceará ele encontrou um amigo dele, que tinha sido colega dele lá na universidade, na formação dele de arquiteto lá no Rio. E aí foi onde ele se inspirou mais para montar o currículo de arquitetura da UFRN. E, aliás, nesse tempo, nada funcionava em Brasília. Tudo o Ministério da Educação era no Rio de Janeiro, onde foi o prédio do Ministério, que hoje eu soube que está ali abandonado. O prédio de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Mas, enfim, isso é o passado. Aí eu faço esse dossiê todinho, me marco o Rio de Janeiro, peço uma audiência para esse conselho para apresentar o programa. Quando eu chego no conselho, quem eram os membros? Um era José Neudson Braga, colega meu de faculdade do Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza. E Hélio Pimenta, que era do Paraná, também colega de turma. E mais um outro arquiteto ali. Os três tinham acesso aos dois, né? Conheci o terceiro, o projeto ficou lá, eles analisaram, 2 meses ou 3 depois, fizeram algumas observações, mas aprovaram. Então ficou aprovado o curso, com toda a grade curricular, tudo. E assim eu assumi a coordenação e dirigi a instalação desse curso durante 2 anos. Bom, eu conheci João Maurício em 1975. Bem no finalzinho do ano, bem na transição para 76, porque naquela época não havia concurso, nos moldes dos concursos de hoje, e foi ele, que era coordenador do curso de arquitetura da UFRN, entrou em contato com o diretor da Escola de Arquitetura de Recife, e eu e mais 2 colegas fomos recomendados. Então nós viemos para cá, conversamos bastante, já fomos recebidos no escritório de João, né? Porque agora está com outra cara, né? Mas na época era muito cliente, muito estagiário, a dinâmica era diferente. E nós gostamos da proposta, achamos interessantíssimo, né? Começar a trabalhar num curso que também estava completando basicamente os 2 primeiros anos de existência, né? E nos deparamos com uma oportunidade interessantíssima, numa cidade muito interessante, apesar de eu vir de Recife, né? Mas Natal tem suas peculiaridades que infelizmente hoje está um pouquinho mudada, né? Mas que atraiu, porque era uma cidade à beira-mar, como Recife, mas com um ar mais romântico, entendeu? Uma escala humana mais respeitada. Devia ter uns 3, 4 edifícios mais altos do que 5 andares, né? Mas a maioria era por aí, o máximo. E nós nos deparamos com o João Maurício como uma pessoa fantástica. Eu quero muito bem a ele, sabe? É uma pessoa que eu respeito muito. Tanto como profissional, como como ser humano, sabe? Eu costumo dizer, o pessoal fala, não, porque João é brabo. Não, João não é brabo. Ele tem o coração maior do que a boca. Né? Então, aquela brabeza é para não deixar ver de cara o tamanho do coração. Saí da engenharia e fui como coordenador e montar o curso. Fiquei como coordenador 2 anos. Depois eu deixei, porque começou a ver. Essas coisas acontecem em todo canto. Chega num determinado ponto, aí você percebe e começa, né, as invejas, né, as coisas, não sei o quê. Eu não sou disso, não me presto a esse tipo de coisa. Nem vou perder meu latim com determinadas coisas. Eu me afasto. Houve uma eleição, eu não me recandidatei, elegeram outro coordenador, eu fiquei como professor. Aí eu me aposentei em 93, tinha 30 anos de serviço público, então, vou para casa. Fiquei no meu escritório aí, livre, solto, e pronto. Fiquei com os 2, porque lá era 40 horas, né? Eu dava, acho que era 3 vezes por semana. E no escritório, não era mais eu sozinho, né? Eu tinha um outro arquiteto que trabalhava comigo. E tinha 4 desenhistas, tinha estagiário. Então não tinha. Eu me afastar horas do escritório, não tinha problema nenhum. De manhã eu ia dar aula, voltava, passava o resto da tarde todo no escritório. Isso aí nunca criou problema. Então, eu conheci o professor João Maurício, né, que ele foi meu professor à época da graduação,
Eu entrei em 85, o curso tinha uns 10 anos, né, de existência. E me encantei com essa publicação, né? Eu acho que é o primeiro livro, talvez, que ele tenha publicado, né? E como moradora da cidade, à época, fazia poucos anos que a gente tinha se mudado para Ponta Negra, né? Morei no Tirol, mas tinha essa relação com o centro da cidade, com o Alecrim muito próximo, familiares morando no Alecrim, então, e o comércio também, né? Ponjante no Alecrim, a Cidade Alta como um espaço de lazer, porque os principais cinemas estavam lá, então a gente caminhava muito pela cidade, né? Então foi um encantamento entrar no curso e me deparar com essa obra do professor João Maurício, né, que contava sobre os 380 anos da cidade. E um outro momento, ele foi meu professor de projeto, né, extremamente exigente, né, tanto com o resultado dos trabalhos, né, quanto com o resultado projetual dos trabalhos, quanto a representação gráfica correta, né? Então ele sempre foi professor extremamente exigente, né, e fundador do nosso curso, que está completando 50 anos esse ano. E realmente, o primeiro período a gente teve disciplinas assim bem diferentes, porque não tinha ainda um currículo definido. Então, lá na época, a gente ficou fazendo disciplina de cálculo, física, e até o espaço físico era um anexo da escola de engenharia, né? Então, o professor João Maurício, ele foi o precursor, né? Ele montou esse curso e realmente hoje, né, o curso é considerado um dos melhores cursos do país, curso de arquitetura aqui da UFRN. Essa semana mesmo saiu um ranking, né, das melhores universidades do Nordeste e a UFRN está exatamente nesse ranking em primeiro lugar, né? Então, é muito bom a gente ter um índice, né, que é reconhecido, né, nacionalmente. Então, depois, o professor João Maurício ele foi nosso professor na época de planejamento, né, de projeto. E uma das coisas E o professor João Maurício, ele foi meu orientador do o trabalho de graduação, né, que nós começamos o curso já com o trabalho de graduação. Então, ele foi meu orientador, foi um projeto bastante complexo de uma maternidade escola, e eu já tinha trabalhado com ele enquanto aluna, né, como estagiária no escritório dele, e sempre ele me ensinou muito, eu aprendi muito com ele. Nós participamos de concurso, como o concurso que até hoje a gente chama da Nova Rodoviária, né, que era um projeto enorme, e nós fizemos, inclusive eu fui quem fiz a perspectiva do projeto, com régua, prancheta ainda, né, e era interessante que às vezes eu tinha que usar 2 réguas enormes para poder pegar os pontos de fuga, porque era um projeto muito grande. Nós aprendemos muito no escritório e ele sempre teve muita paciência, né, com ensinar e mostrar os projetos dele, os grandes projetos como o da Capela do Campus, né, o do ginásio do campus, que ele disse que não foi dele, mas ele deu as linhas gerais, né, no caso. Então, nós tínhamos contato com os projetos dele e isso foi um grande aprendizado. Foi uma pena, o professor João Maurício se aposentou cedo, acho que ele ainda tinha muito que dar pela universidade, mas ele se aposentou numa época que realmente muitos professores que já tinham tempo, né? E ele terminou pedindo a aposentadoria, mas ele é lembrado em todos os momentos no nosso curso. A minha contribuição foi criar uma arquitetura um pouco inovadora, em termos de materiais. A gente usou o concreto armado, que era um material que antigamente era escondido. A gente passou a fazer ele aparecer com qualidade, com beleza, né? Tipo de cobertura. A gente criou aqui um teto plano que não existia. Todo mundo usava os tetos inclinados. A gente criou
teto plano com telha brasilite. A intenção é essa, contribuir para uma arquitetura que embelezasse, que chamasse atenção emocionalmente. Mas aí fui apresentado à arquitetura de João Maurício, me encantei com a capelinha, entendeu? O meu sonho era ter a minha capelinha do campus. Gostaria muito que tivesse sido o centro de convivência, mas infelizmente as coisas aconteceram no meio do caminho, houve umas mudanças, né? E tá o que está hoje, a identidade se mostrando de uma outra forma. E João, para mim, os outros que me perdoem, mas eu acho que na época dele, antes do boom dos formandos da UFRN, né, João, para mim, era o melhor arquiteto da cidade, pela seriedade com a qual ele encarava o trabalho dele. Nunca chegou a ser, tipo, arquiteto da moda, ou arquiteto das madames, ou coisa parecida. Porque sempre tem alguém, né? Fulano, todo mundo quer fazer um projeto parecido com fulano. Ou todo mundo quer ter um projeto de fulano, né? Morar num projeto de fulano. Ter um projeto de fulano. E João, a obra dele falava por si, sabe? Reconheço Grevy, Ubirajara, Moacir, né, que tem feito fantástico. Pena que alguns já não estão mais entre nós, como Machadão. Mas, para mim, João, entendeu? Como eu sempre gostei da área de teoria e história, eu acho que João sabia aplicar os conhecimentos de teoria e história no projeto. E ele chegou a estudar com grandes nomes da arquitetura moderna, que ele é formado no Rio de Janeiro, né? Ele chegou a estudar com... Chegou inclusive a ser discípulo de aquele do famoso João Pessoa, como é o nome dele? Sérgio Bernardes. Chegou a ser aluno de Sérgio Bernardes. Então, o que eu posso dizer de João é só agradecimento, entendeu? E reconhecimento do trabalho dele e achando que valeu a pena. Aliás, está valendo, ainda estou na ativa. Para mim, a capelinha ainda é um ícone das minhas favoritas, das minhas obras favoritas, não só dele, mas coincidentemente, né, agora dele é bem à tona. Aliás, Beethoven era uma pessoa com um gênio bem diferenciado, mas ele não era mau, pelo menos que se conhece dele, mas ele tinha uma cabeça que ele estava fazendo uma partitura, uma música, uma coisa, e vinha uma ideia na cabeça dele e escrevia em cima da partitura. Eu vi, inclusive, lá em Munique, no museu lá, a partitura com essas coisas escritas em cima. E tem uma determinada ocasião que ele escreveu: a arquitetura é como música, tem composição, compasso, ritmo e harmonia. Escrito por Beethoven. A arquitetura, tudo isso. Composição, compasso, ritmo e harmonia. É isso que a gente procura fazer na arquitetura, né? Uma composição, uma coisa que chama atenção, e compasso, tem um certo ritmo. Isso aí, a minha contribuição foi essa, não foi nada do outro mundo, não. É a capela do campus, me marcou. Porque ela é uma obra que tem isso que eu disse para você, ela chama atenção porque ela tem uma certa harmonia, e ela parte mais ou menos do estilo da casa brasileira, né? O telhado colonial, né? Foi daí que surgiu, os terraços em volta, você pode assistir uma missa estando lá de fora, isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu era menino, que eu nasci, fui criado na religião católica, meus pais eram católicos, e todo domingo eu ia para a missa, o menino, me lembro que eu chegava na igreja, qualquer igreja, eu ficava sentado, todo mundo olhava para trás. As mães todinhas dormindo, tudo na igreja, rezando, e os homens tudo lá na porta conversando. Né? O homem nem estava em igreja, ficava tudo conversando na porta. Isso me chamou a atenção, quer dizer, a capela do campo tem essa chance. Você quer ficar lá de fora, mas você está olhando lá dentro. Quer dizer, são essas coisas que ficam na cabeça da gente e a gente procura transportar isso para a realidade, né? Na obra. Tem uma acústica que eu digo com orgulho, respeito, a escola de música adora fazer concertos lá dentro, porque não leva um alto-falante nem um microfone. Tudo feito lá ao vivo e a acústica é total. Inclusive, quando eu lancei esse livro,
Foi que eu fiz 80 anos, lancei esse livro, foi lá na capela, e nessa época eu tinha um professor de música, ele e a esposa, que me deram as primeiras aulas de música. Ele tocava saxofone, e ela piano. E ele juntou-se com mais 3 colegas dele e fizeram uma apresentação musical lá na capela, 4 instrumentos de metais, nessa homenagem que me fizeram lá. João Paulo e Liana. A preocupação sempre foi a mesma, né? De criar essa emoção, criar uma boa visão, a parte que interessa de habitação, por exemplo, conforto, né? A coisa que mais me identificava é quando eu terminava um projeto que eu fazia para uma família, um casal e tal. Eles moravam uma semana, diziam que estavam se sentindo maravilhados. Aquilo para mim era uma satisfação, né? Quer dizer, eu criei um ambiente para eles viverem e ali conviverem com outras pessoas, criarem outras pessoas. Isso para mim era, né? Isso aí não tem preço. Aqui. Eu não sei se ela ainda está desse jeito, que os vidros eram coloridos. Eram os painéis que faziam esse movimento, ficavam lá de fora, quer dizer, essas vigas e tal. Isso tudo, para mim, cria uma certa emoção. Aqui tem uma foto, Genaro, isso aqui era o ministro da Educação na época, era um militar, era o ministro da Educação. Aqui era o secretário do Ministério da Educação, Genaro, aqui era um professor de economia, eu, Hélio Varela, calculista, foi quem calculou a minha capela, aqui Manuel Coelho, e além de ser um excelente calculista, era um grande violonista, erudito, ele tocava clássico do violão. A gente se juntava fora do trabalho para tomar uma e outra coisa, ele no violão, virava à noite. Aqui sou eu e Daniel, lá na Planac, no escritório. Aqui foi minha casa que eu fiz, lá na Areia Preta. Já está toda descaracterizada, não é mais assim. Uma casa simples, toda de tijolinho aparente, tá? Tinha aqui uma área grande aqui, um terraço, embaixo era a garagem, sala de estar, refeição, escritório, um quarto, 2, 3, banheiro, quarto de vestir, banho dos outros 2 quartos, cozinha, serviço, quarto de empregado e aqui a garagem por trás. A cobertura plana, foi isso que a gente criou aqui, né? Aqui dentro a sala, não existe mais isso não. E aqui foi a Planar, que era aqui, casa de Moleiro. Esse tempo todinho deu tempo para fazer isso tudo. E não parei não. Mas eu não paro não, de jeito nenhum. Eu passo o dia aqui mexendo uma coisa, mexendo outra, e fazendo zoada, enfim, deu espaço a esse aqui. Ele só não gosta de sair de casa, né? Porque quando eu falei para ele, né? Aí ele fez, pode ser lá em casa? Aí a esposa dele disse que ele preferia não sair de casa. Estando ali naquele espaço dele, né? Ele está disposto a não parar. Como eu tinha essas variáveis, né? E marcenaria sempre foi muito ligado, eu comecei a ter problema de respiração. Tá? Procurei um médico, que é muito meu amigo hoje, é o Mano Marques, que é pneumologista, é quem me acompanha nesse negócio, e tornou-se meu amigo. Aí o Mano chegou a um ponto de, olha, Maurício, você vai ter que parar com esse negócio de madeira, de pó de serra, porque isso aí vai comprometer seu pulmão cada vez mais, você tem que parar com isso. Aquilo para mim foi uma pedrada, né? Eu digo, parar de fazer marcenaria, então, como é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou arranjar para fazer? Aí eu estava deitado na rede ali, vendo televisão, e anunciou a inauguração de uma loja de instrumento musical aqui na Princesa Isabel. Na mesma hora eu levantei, troquei de roupa e fui lá. Aí eu fui lá. Cheguei na loja, entrei, um rapaz veio me atender. Qual é o instrumento que eu sou? Eu não sei ainda. Ele olhou para mim assim, se tiver só pode ser maluco, né? Entra aqui na loja e não sabe o que é que vai comprar. Aí eu vi um teclado assim, eu disse, esse teclado aí, quanto custa isso aí? Aí ele sentou-se logo, começou a tocar. Bom, a conversa foi andando, resultado. Cabe do meu bolso, eu digo, bota aqui. Ele disse, não, eu vou levar. Aqui não, ele veio comigo. Uma caixa, não era esse não, era um menor. E foi assim que eu... Aí conheci
João Paulo, músico da universidade, professor da universidade, e Liana, a esposa dele, que é muito simpática, pianista. Aí começaram a me dar aula, vinham aqui uma vez por semana, me mostrar o que era isso, aquilo. Eu nunca tinha pensado em nem ter estudado música na minha vida. E aí a coisa foi evoluindo, eles desceram, viajaram, teve uma época que eles foram para a Bahia, depois montaram uma escola de música aqui, 4x4. Eu consegui outros professores, e hoje eu tenho um professor que vem uma vez por semana. E terminou agora mestrado, doutorado da universidade, um cara jovem, muito competente. E toda uma vez por semana ele vem aqui para a gente discutir, porque eu toco por partitura, né? Então, às vezes, tem um problema que eu não entendo bem na partitura, aí ele vem, explica, a gente desenrola, e aí vai. Então, é prazeroso. Não me considero músico. Eu faço, como eu digo, eu faço zoada. Mas me satisfaz. A minha caravela foi quando eu fiz uma viagem à Europa, em 1993, parece que foi. Aí visitando vários países, na Holanda, Alemanha e tal. Aí chegava nos museus e tinha. Na Holanda me impressionou muito, foi um caravelão holandês, uma peça bonita, coisa e tal. Eu olhando aquele negócio, olhando. Eu disse, se eu tivesse o desenho desse negócio aí, eu era capaz de fazer, eu comigo, cara. Tudo bem. Quando eu voltei, descobri, através da internet, o Museu de Marinha de Lisboa. E nisso aí eu consegui. Eles me mandaram um catálogo. Eles têm lá as maquetes e os desenhos de todos os barcos que eles construíram no mundo, os portugueses. Aí eu escolhi aqueles que vieram para cá. Todos esses aqui são barcos que compunham a esquadra de Cabral. Aí eu comecei, fiz o primeiro. É um pequeno ali mais simples, uma caravela latina, depois a caravela redonda. Ele produziu maquetes, né, maquetes das caravelas, né, e essa exposição eu tive a oportunidade de ver na Capitania das Artes, para a qual eu levei meus filhos, que eram crianças, né, além de fazer esse tour com as crianças pelo centro da cidade, né, mostrando para eles, que eu acho que é coisa que todos os pais natalenses deveriam fazer, é fazer com que seus filhos conheçam a cidade, né? Fomos ao Forte dos Reis Magos, né? Além das caravelas, estava exposta também a maquete do forte, né? E aquilo encantou demais as crianças, né? E saber que junto com o professor João Maurício, um aluno, à época, estudante da graduação, né, no curso de arquitetura da UNP, fazia parte dessa equipe, né, produzindo aquele material incrível, né, que é uma memória para a nossa cidade. Isso é Heitor Villa-Lobos. Isso aqui fui eu, Rafael. Isso aqui é um irmão meu, que foi comandante da TAP, já é falecido. Isso aqui é o que mora em Mossoró, isso aqui é aquele que estou aí agora. Minha filha mais velha, eu, aqui é o médico, aqui, aquele grande amigo meu, que tem um laboratório de DNA. Isso aqui é o irmão meu mais velho, falecido. Aqui é o Mano Marcos, que é o médico, é meu amigo. Isso aqui são dois aqui, colega meu de Belo Horizonte, já é falecido. Isso aqui é o presidente do Camping Clube do Rio, Irã, Moacir. Isso é lá na oficina da Prata. Tiraram uma foto, aí essas mesinhas. Aqui sou eu que faço. Isso aqui, essas caixinhas aí, essas mesinhas. Essas caixinhas aqui, isso aqui, para botar as pronto. Isso aí são vários desenhos aí. Aquilo ali é projeto meu também. Lá da universidade, o marco da universidade. Está se acabando lá, escondido debaixo daquelas árvores ali. Faculdade Nacional de Arquitetura, em nome do governo da República, o reitor, o diretor da faculdade, não sei quem, e a minha assinatura. E aqui são meus pais. Esse é meu espaço. Eu passo dia aqui. Lá atrás eu tenho uma oficina de marcenaria. Eu tenho um jardinzinho ali, um terracinho que dá para dentro de casa. Para a sala, e depois tem um galpão que é as máquinas mais pesadas. Eu queria desejar ao professor João Maurício, né, essa referência aqui do nosso curso de arquitetura da UFRN, que está completando seus 50 anos. Né, então, uma mensagem de agradecimento, né, por ter criado esse curso,
né, por ser uma referência de registro da história da cidade do Natal. Vida longa, professor. Bom, João, estou aqui eu de novo, viu? Dessa vez não estou perturbando você, não, para ver suas obras, para conversar sobre a sua produção, não. É para falar sobre o reconhecimento pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, e dizer que você é uma pessoa que eu vou respeitar muito, sempre. Enquanto eu tiver vida, eu falo vou falar bem de você, como falo. E reforço aquilo que eu já disse a algumas pessoas: seu coração é muito maior do que a sua boca, entendeu? Quem tiver a percepção, né, aguda de perceber isso, vai ter um relacionamento muito mais tranquilo com você, vai entender você e vai compreender que às vezes a boca tem que gritar mais, que é para poder o coração não aparecer, que nem sempre vale a pena. Pois é isso. Amigo, anos de vida que você acha que merece, entendeu? Porque também tem isso, né? Se você acha que vale a pena viver 120, viva esses 120, entendeu? Que eu estarei reconhecidamente aqui torcendo por você. E que Deus lhe acompanhe sempre. Professor João Maurício, eu desejo tudo de bom para você. Que tenha muitos anos de vida ainda, continue essa pessoa bastante ativa, bastante solícita da sua forma, né? E que eu só tenho a agradecer por ter convivido com você, ter sido meu professor, eu ter trabalhado no seu escritório, você ter me orientado e ter sido um grande amigo, né? Parabéns pela sua trajetória, pelos seus projetos, né? E tudo de bom na sua vida.